Você veio aqui só para achar algo para criticar? O diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Oremos. Pai Celestial, porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou o que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo agora. Que teu Espírito venha e manifeste a teu Filho Jesus Cristo para o povo, enquanto me esforço como um mortal para falar de ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.
melhor que qualquer
Ouvintes, Jesus me transformou e pode transformar você. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Evangelho segundo São Lucas,
capítulo 3, versículo 38. De acordo com esta escritura, compreendemos que Adão é o Filho de Deus. De acordo com a genealogia de Jesus, você pode observar que, quando se menciona Adão, seu lugar de origem é Deus. Ele foi o homem feito conforme a imagem de Deus. Então Adão veio de Deus. Era o Filho de Deus, então. A Bíblia diz que Adão era o Filho de Deus, segundo esta escritura. Aquele puro princípio ali atrás, Adão era filho de Deus, e aquela inveja e aquela ira e tudo mais que Caim teve contra seu irmão não poderia sair daquela fonte pura de Adão. Então isso mostra, segundo a natureza de Caim, que ele não saiu de Adão. Ele tem que ter vindo de um outro diferente, porque Adão tinha uma natureza bem diferente, a qual passou para Sete, que sucedeu a Abel. Então isto teve que vir de outro lugar, aquela natureza de Caim. Isto veio através de Satanás, que era um assassino para começar. A Bíblia diz que ele era um mentiroso e um assassino para começar. Aí está, ouvintes, e ele matou o seu irmão. Ali estava um tipo da morte de Cristo. Então aquilo naturalmente, ele criou Sete para tomar o seu lugar. Morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Aqui vêm os seus gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Se o seu pai era um grande sujeito gigante, como seria Caim? Como seu pai. Ele foi para a terra de Nod e levou uma de suas irmãs como mulher, como esposa. A única maneira pela qual ele poderia fazer. Ali não havia mais fêmeas que pudessem vir, a não ser somente através de Eva. Eles dizem que eles tiveram 70 filhos e filhas, Adão e Eva. Se não houvesse nenhuma fêmea, a Bíblia não registrava as fêmeas quando elas nasciam, somente os homens. Se não tivesse nenhuma outra fêmea ali de Eva, então, quando ela morresse, a raça humana pararia de existir, não pararia? Então tinha. Eles tinham que ter filhas. Ele teria que casar com a sua própria irmã, como fez Caim, vindo de Adão e Eva, sua esposa. Ele foi para a terra de Nod e ele levou a sua esposa. E quando ele casou-se com ela, ali foi onde eles encontraram aqueles grandes gigantes, os quais eram filhos caídos de Deus que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o seu elo perdido, é a serpente mesmo. Meus ouvintes, observem a semente da serpente. Recorde que a semente da serpente, ela é religiosa. Observe isto começar a mover agora por alguns minutos, enquanto tomamos mais uma porção destes ensinos. Aqui vai a semente da serpente. O que aconteceu com eles? Deixe-me ler simplesmente algo
E o profeta de Deus escreveu e passou para a mensagem a semente da serpente. Ele disse o que veio através da linhagem de Abel. Ouçam isto. Logo veio Abel. Depois de Abel veio Sete. Depois de Sete veio Noé. Depois de Noé veio Sem. Depois de Sem veio Abraão. Depois de Abraão veio Isaque. Depois de Isaque veio Jacó. Depois de Jacó veio Judá. Depois de Judá veio Davi. Depois de Davi veio Cristo para a perfeição. Ouviu você? Todos estes patriarcas aqui, era a sequência de Adão até chegar Cristo. Observe ali atrás como o Espírito de Deus viveu em Abel. Observe como ele viveu em Sete, como ele viveu em Judá. Veja como ele viveu em Davi. Veja o mesmo Espírito chamando através daquela semente justa por todo o caminho. Não importa o que eles fizeram, eles eram predestinados. Veja Jacó, um sujo. Eu não digo isto para soar como um sacrilégio, mas Jacó era um pequeno chorão, agarrado no rabo da saia de sua mãe o tempo todo, correndo por ali. Um menininho efeminado, colocou coisas sobre si, foi enganar a seu pai para obter a bênção. Mas isto foi dado antes da fundação do mundo, certamente foi. Então mentiu para o seu sogro. Vê como ele fez lá, ele apanhou algumas varas manchadas, varas de álamo, e as colocou na água para assustar as vacas quando estavam prenhas, para lhes fazer trazer gado pintado, para que então ele pudesse enganar e obter aquele gado. Deus o abençoou nisto. Isto é correto. Ai de quem disser qualquer coisa sobre Jacó. Você sabe o que o falso profeta disse lá, pois ele estava profetizando, bem, Balaão. Ele disse assim: quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Eu te tomei, Jacó. Isso é a palavra de Deus. O encontrei como em uma terra estranha. Como a águia agita o seu ninho, eu o agito para tirá-lo para fora. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Observe, ouvinte, isto chegar àquela perfeição. Aquele espírito operou para a perfeição de Cristo, através de cada patriarca perfeitamente. Não importa o que eles fizeram, o que eles disseram e o que eles fizeram, eles eram absolutamente a semente do justo. Quando o justo Abraão, eu realmente sinto muito bem com isto, porque é tão claro as Escrituras, depois que o mensageiro abre isto. Quando o justo Abraão encontrou Melquisedeque, o qual era Deus, ele próprio. Quem era Melquisedeque? O rei de Salém, o qual é o rei de Jerusalém, rei de paz. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca teve princípio de dias, nem fim de vida. Seja quem ele for, ele continua vivendo. Ele nunca nasceu, ele nunca morrerá, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve princípio de dias, nem fim de vida. Diga-me quem era ele. O Deus eterno, no qual nós chamamos de teofania. Não um mito, mas mesmo assim é algo manifestado. Como ele chegou para Abraão, na tenda lá em cima, como um anjo, e profetizou e falou com Sara. Ela riu de trás dele, e assim por diante. Isto foi a mesma coisa. E aqui, ouvintes, estava ele. Ele encontrou Melquisedeque, Melquisedeque encontrou o tataravô Abraão na semente justa, pagou o dízimo a Melquisedeque, e isto foi concedido para o seu bisneto, aqui embaixo, a semente da justiça.
Agora aqui vem a semente da serpente. Recordem disto, ali haverá inimizade, guerra entre eles. A semente da serpente vem e o que ela produz? Tomemos aí os primeiros poucos anos e observe bem o que acontece. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod, produziu gigantes. E então, quando eles chegaram na terra de Nod, eles eram inteligentes. Eles eram inteligentes, educados, pessoas inteligentes. Não é isto certo? Eles eram construtores, inventores, cientistas, não através da semente do justo, mas através da semente de Satanás, da serpente. Eles eram homens tais como cientistas, construtores e grandes homens, mestres, assim dizem as Escrituras. Eles trabalhavam com o bronze, eles trabalhavam com o ferro, eles trabalhavam com metais, eles inventaram coisas, eles temperavam metais diferentes, construíam casas e assim por diante. Assim dizem as Escrituras. Eles zombavam da semente da mulher, Noé, o justo. Não é isto certo? Vamos segui-los aqui um pouquinho mais adiante. Então nós o levamos até a arca. Tudo foi destruído. Ficou tão aglomerado de pecado, e eles estabeleceram regras, e eles eram os mais sábios e os mais inteligentes. E quando Deus olhou para baixo, ali não havia muito sobrando. Então ele simplesmente colocou Noé e sua família na arca. Fez cair a água, destruiu toda a coisa, e ele tomou antes Enoque. Você sabe que Enoque saiu antes da água descer. Não é isso certo? Ali havia toda a semente, quase toda a semente. Mas o seu propósito era para ser cumprido. Agora, Noé e seus filhos, os quais foram Sem, Cão e Jafé, saíram na linha do justo. Como a semente passou? Como? A semente veio na arca, exatamente como ela fez no princípio através da mulher. Estava dentro de alguém, suas esposas. Eles carregaram a semente de Satanás através da arca, exatamente como Eva carregou a semente de Satanás para dar à luz a Caim, através da mulher. E você coloca estas mulheres na plataforma como pregadoras, senhores ministros. A Bíblia condena isto. O apóstolo Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 14, começando com o verso 37. É por isto que me fui da Igreja Batista, disse o profeta nesta mensagem à semente da serpente. Ele teve que sair da Igreja Batista. Por quê? Porque lá estavam eles que algum tempo atrás, eu creio que ele estava, aquele doutor, o reverendo fulano de tal, que estava lá dirigindo aquela igreja. O profeta estava no meio deles, como um irmão batista, um membro daquela igreja. E então, em algum tempo, ele estava ali naquela noite, quando aquele doutor disse para o profeta, assim, para o irmão Brana: você se colocará aqui em cima e ordenará estas mulheres a pregadoras, chamando o irmão Brana para ordenar mulheres a serem pregadoras. E o profeta disse: eu não farei isto de modo nenhum. Aí ele disse: bem, eu te colocarei para fora. Ele disse: é melhor que eu seja colocado. E o profeta disse: esta é a palavra de Deus, doutor, e ela condena esta coisa. Eu não posso sustentar o que Deus condena. Não, senhor, seja quem for que estiver fazendo isso, está mostrando que é falso ensinador, falso profeta. A Bíblia diz que enganariam até o próprio eleito se fosse possível. Aí está você. Meus ouvintes, observe isto agora. Dali então veio Cão.
com sua esposa e outros. E ele tinha uma maldição colocada sobre ele. De Cão veio Nimrod, o qual construiu a Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica, o princípio disto. Isto chegou até Acabe. De Acabe até Judas Iscariotes. Aquilo finalizou no Anticristo. E neste último dia, ouvintes, aqui está o espírito do Anticristo e o espírito de Cristo. O espírito do Anticristo está dizendo: os dias dos milagres já passaram. O espírito de Cristo está dizendo: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O espírito anticristo diz: não faz nenhuma diferença se você é batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, se derramam ou se aspergem, ou seja o que for, isso significa a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus é infalível e ele não pode mudar. A quem você vai servir, ouvinte? Isso depende de você. Agora, você diz: podem eles habitarem juntos? Você disse que eles estavam na arca. Você disse, irmão Branham, que eles estavam na arca. Mas como explica isto? Agora aqui está. Você tinha ali ambos, Cão e Sete, estavam representados, estavam na arca. Estava. Correto? Exatamente correto. Cão era do maligno. Sete era religioso e justo. Está bem, nós vamos seguir a Cão aqui e você vai observar. Agora mesmo, veja, há Cão e Sete na mesma arca. Um justo e um injusto. Você observa, havia um corvo e uma pomba na mesma arca, porém de naturezas completamente diferentes. Havia Judas e Jesus também na mesma igreja, completamente diferentes um do outro. Havia o Anticristo e o Espírito Santo também na mesma igreja. E hoje, o mesmo Espírito opera, tendo forma de santidade, muito religioso, mas tendo forma de santidade e negando o poder de sua eficácia. Dos tais afastai-vos. É a ordem apostólica. O Espírito Santo clamando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual lado você escolherá, ouvinte? O Anticristo diz que isto é simplesmente um livro de credo, a Bíblia. Nós repetiremos o credo apostólico, dizem eles. E eu desafio a qualquer pregador para me dizer onde o credo apostólico é encontrado na Bíblia. Eu creio em Deus, o Pai, o Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho. Eu creio na Santa Igreja Católica Romana e na comunhão dos santos. Mas, olha, onde você encontra isto na Bíblia? E mesmo assim você repete isto em suas grandes igrejas batistas, metodistas e etc. É uma doutrina do diabo e falsos profetas estão ensinando isto. Olha, eu espero não ferir vossos sentimentos. Mas eu estou cravando isto nesta hora, neste programa, aos nossos ouvintes, às pessoas que podem crer na verdade. Você que é do tabernáculo, seja do Senhor, o tabernáculo da fé, o tabernáculo disso ou daquilo, mas venha. E o profeta adverte e diz: abstenha-se de tal coisa. Qualquer coisa que crê na comunhão com os santos é espiritismo. Há um mediador entre Deus e o homem, e este é o homem Jesus Cristo. Não me importa quantas Marias existam. Veem o que a semente da mulher lá atrás fez? Veem como a semente da mulher foi carregada até ali? Veja onde a América e o mundo todo, por que não dizer assim? Agora você observa bem, o profeta advertiu a sua própria nação e disse: a América é o trono do diabo. O que é isto? Ela é a nação da mulher. Vocês que acompanham as publicações e etc., como o profeta disse, vocês ouviram, este é o mundo das mulheres. Isto é certo, é a nação das mulheres. Eles estabeleceram o padrão. Há não muito tempo atrás,
O irmão Brana disse, olha, eu estive na Suíça. Uma mulherzinha cheia do Espírito Santo disse, sabe, se eu for até a América, eles dizem que as mulheres têm liberdade. O profeta disse, deixe-me lhe dizer a que leva isto. Eu comecei a lhe dizer, e ela disse assim, oh, misericórdia, eu não quero nada disso. O profeta lhe disse, é a isto que aquilo leva. Você sabe que ali elas não fazem coisas como elas fazem aqui. O que é isto? Ele diz, deixe-me lhe mostrar, porque a América é uma mulher. Em nossa moeda está a gravura de uma mulher. Tudo aqui é mulher. Na América é mulher. Diga-me, não há suficiente de estabelecimentos de bebidas alcoólicas no país. Você coloca 40 estabelecimentos de bebidas alcoólicas na cidade e 3 prostitutas, mulheres e de boa aparência, que requebrem pelas ruas. Elas enviarão mais almas para o inferno por causa da cobiça do que todos os estabelecimentos de bebidas alcoólicas que você poderia colocar na cidade. Sabia disso? Isto é exatamente correto. O mundo está assim, todo virado, esquisito. O que é isto, então? É a mulher fora do seu lugar. O que é ela? Ela é o Deus da América, disse o profeta para sua própria nação. Por que não dizer que está no mundo todo? Olha, ouvintes, nosso tempo encerrou neste programa, mas te convido a nos acompanhar sempre em receber estas verdades colocadas, ensinadas, reveladas nesse dia, para a sua vida espiritual ser alinhada. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te guarde. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas se passando mal, sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, o coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro, sem compaixão, mas até a morte ele
resistiu, e ao terceiro dia o túmulo se abriu. Com poder e glória pra nossa vitória, ele ressurge. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Só
ter, mas um pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Talvez tão cansado você já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou, na esperança que elas comovessem o Senhor. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta se abrir. Eu esperarei em Ti, Senhor, eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Você acha esperar em Deus,
mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir. O melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta se abrir. Eu esperarei em Ti, Senhor. Eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Eu esperarei em Ti, Senhor. Eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar.
se aos pés do Pai se encontrar. As barreiras faz romper, as portas abrirá, se tão somente nele confiar. Se a tristeza te assolava, o sorriso faz voltar, renovando as tuas forças e te fazendo amar. Ele é o Deus do impossível, o Senhor da vitória, faz o mar abrir, o fogo esfriar, fecha a boca dos leões e o machado faz flutuar. É somente crer e o que pedir terá. Impossível para você, tudo é possível ao que crer. Se tua fé exercitar, tudo mudará. Ele é um Deus que nunca falhará. Esse Deus é maior. Deus vê tudo e de tudo cuida. Ele sabe o melhor. Ele é o Deus do impossível, o Senhor da vitória, faz o mar abrir, o fogo esfriar, fecha a boca dos leões e o machado faz flutuar. É somente crer e o que pedir terá. Não há nada impossível para você.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veio Jesus a este mundo vil para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Tudo isto Deus fez em teu favor para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor para perdoar-te a ti. Deves chegar em contrição,
tendo certeza do perdão, Cristo te estende a sua mão para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Vamos cantar nos céus. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós encontramos o profeta Elias indo à casa do rei Acabe para predizer contra ele, contra o rei, refutando assim o grande erro que ele houvera cometido. O único que poderia fazer tal refutação era um profeta de Deus. Os demais estavam ali somente para concordarem com o rei, porquanto eles eram falsos profetas. Mas Elias prediz contra Acabe e logo é sustentado pelos corvos. Se vocês querem conhecer detalhadamente o fato, leiam na Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 17. Logo depois, ele é enviado à viúva de Zarefate. E ali, então, ele pede o único bocado que ela tinha, de farinha com azeite, e dar-se-á então o grande milagre do assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou nunca mais, até que veio chuva sobre a terra. Então quer dizer que estava seco? Não havia chuva? Sim, por 3 anos e meio. Não houve chuva sobre a terra, segundo a palavra do profeta de Deus. Mas que homem malvado chamar uma seca sobre a terra, e ainda podemos chamá-lo de homem de Deus? Sim. O profeta de Deus não vem para acoitar o pecado. A sua palavra, quando crida, é misericórdia, é graça, e quando rejeitada, é juízo. O juízo está sobre toda a terra. Todos os homens que rejeitam a palavra do profeta de Deus. Não adiantava fazer procissões, carregar botijinhas d'água, molharem pés de cruzes, não adiantava nenhuma feitiçaria, nenhuma simpatia, nem coisa alguma. A seca, o juízo fora chamado pela palavra de Deus na boca do seu profeta. E aquilo naturalmente era um juízo, não resta dúvida. Naquela manhã, naturalmente,
Era uma manhã muito terrível. Estava tão quente e poeirenta, e as pessoas estavam na rua passando fome, e a terra estava tão quente como que para ser queimada. Tudo isto, por quê? Qual seria a causa? Chamemos cientistas. Vamos ver homens que estudam a terra, as nuvens. Chamam lá os técnicos para explicarem por que não está chovendo. Tudo isto era o reflexo de seus pecados e de sua decadência moral. Fiquem sabendo, ó povos, ó homens e mulheres, que o reflexo de seus pecados e de sua decadência moral será juízo. Um peso de expectação, de juízo, uma consequência terrível virá sobre este povo, que tem rejeitado a palavra do profeta de Deus e crido em fábulas teológicas, crido em falsos profetas, crido em evangelho roto que não passa de um sal insípido. Tomem cuidado. Abram bem os seus ouvidos. Tudo aquilo que estava acontecendo na terra no dia de Elias era um reflexo do pecado de suas mulheres, de seus homens. Era um reflexo de sua decadência moral. Acabe estava reinando sobre Israel, e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel, segundo as Escrituras. Não havia lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu não permanecendo na lei, desagradando a Deus em tudo o que ele fazia. Apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito sob seu reinado. Porém, de todas as formas, notem isto: o homem não pode ir muito longe se está desagradando a Deus. E então, deve-se destacar nesse instante um passo infeliz de Acabe. Foi o seu casamento. Ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. A única mulher na Bíblia Sagrada que pintou suas unhas, que pintou ao redor de seus olhos com antimônio, foi Jezabel. Uma mulher ímpia, idólatra, pecadora. Foi quem fez isto na Bíblia Sagrada. E ele casou-se com Jezabel. E ela não era uma crente. E ela entrou pela janela em Israel. Ela não entrou pelo canal certo. Agora notemos que nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente. Isto sob circunstância alguma, se é que ele é um verdadeiro crente. Deve sempre casar-se com um crente, luz com luz, trevas com trevas. Mas Acabe fez esta coisa maligna. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher muito bonita. E ele foi então pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era. Ao invés de examinar o seu caráter, olhou a sua aparência. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. Estão presos nas aparências. Não examinam o caráter, quando é tudo que Deus pede do homem e da mulher. É a única coisa que o homem e a mulher podem levar daqui,
é o seu caráter. O caráter de Cristo forjado na sua igreja, através das aflições que são contraídas quando as pessoas que formam a igreja renunciam-se a si mesmas e não são dirigidas pelo que veem, mas sim pelo que creem. Não são dirigidas pela aparência, mas sim pelo que é, pela palavra de Deus. Então aquela mulher havia trazido idolatria à nação. E entre as pessoas, ela espalhou o seu espírito sobre toda aquela nação. E desde então, Israel não podia mais contar com segurança, com confiança, com o profeta de Deus, com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Agora, as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. Isso é a própria imagem do que vemos hoje. Temos caído sob uma demanda popular. Não há dúvidas que os sacerdotes pensaram que estaria certo, contanto que seu governo, o governo de Acabe, aprovasse aquilo. Mas ao profeta de Deus não interessava coisa alguma. Ao profeta de Deus não estava interessando o que Acabe aprovasse, o que o rei aprovasse. Ao profeta de Deus estava interessando exclusivamente ao que Deus aprovasse. Se hoje temos um profeta de Deus, ele diz a mesma coisa. Ele se firma na mesma coisa. Não importa o que os homens aprovem, importa o que Deus aprova. Não importa o que os homens aceitam, importa antes de tudo ao que Deus aceita. E o povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. E lá então estava misturada a religião com a política. Vejam só, não lhes faltou ministros, não lhes faltou sacerdotes que, uma vez pervertidos e enganados, estariam ali dizendo somente boas coisas para Acabe e Jezabel. Logicamente, ambos não poderiam mesmo simpatizar-se com Elias, porque Elias falava justamente ao contrário dos demais. Eles estavam rodeando Acabe e Jezabel como verdadeiros palhaços, como verdadeiros fantoches, falando por si mesmos, dizendo que era o Senhor que houvera dito. Mas Deus não estava em nenhum deles, exceto em Elias. Se você pudesse hoje, meu ouvinte, descobrir em tempo com quem está Deus, onde está Deus? Deus sempre está em sua palavra, mas você poderia distinguir com discernimento do Espírito, pelas mensagens, pelas pregações que você ouve. Quem é que está falando como Elias falou naquele dia? Quem é que está importando, antes de tudo, da aprovação de Deus e não da aprovação dos homens? A estas alturas eu faço a mesma declaração. O que me importa se os homens me reprovam? O que me importa se os homens me desprezam? O que me importa se os homens não me aceitam? Importa, antes de tudo, falar o que Deus aprova. Importa, antes de tudo, vos anunciar a palavra de Deus. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Arrependei-vos dos vossos casamentos mistos.
separai-vos de toda essa imundície, convertei-vos, envergonhai-vos da situação, enquanto há tempo para se arrepender. Não há outra saída como não havia naquele dia. A única saída, a única solução, o único escape era crer no que Elias estava dizendo naquele instante e se arrepender e se converter. Então o próprio Elias intercederia por Acabe. Mas como se pode interceder por um rei corrompido como aquele, casado com Jezabel? Como se pode interceder se você abençoa uma coisa que está fora da palavra de Deus? Sob maldição, você cai em maldição também. Você não pode abençoar a quem está amaldiçoado. E como há tanta gente abençoando tudo e a todos nesses dias, chamando aos montões e só dando bênçãos, bênçãos, bênçãos. Mas a bênção de Deus não é como essa bênção dos homens. A bênção de Deus só desce sobre quem aquele abençoa. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. A bênção de Deus não é de maneira alguma balinha e nem outras coisas presentes para as crianças e nem confetes que se pode jogar por cima do povo aí como brincadeira. A bênção de Deus tem o seu canal exclusivo pelo qual ele desce ao homem. É se o homem tem se arrependido e se convertido de seus pecados. Tem antes de tudo chorado suas misérias e convertido ao Senhor, seja ele grande ou pequeno, seja ele rei ou um soldado. Todos pecaram, todos estão na mesma situação, todos precisam se arrepender e se converterem de seus maus caminhos, de suas imundícies, para que então possam ser abençoados. Jamais ousaria dar a bênção para quem quer que seja. Se você tentar fazer isto, essa bênção é sua própria, embora esteja invocando o nome de Deus. Isso não passa de uma idolatria, isso não passa de uma feitiçaria, e por isso o mundo se afunda a cada instante nessa areia movediça. Quanto mais se esforça, mais se afunda. A decadência moral viaja como Apolo para baixo. E as coisas tornam-se naturais. O pecado tem sido naturalizado por esses ministros e sacerdotes corrompidos como daqueles dias de Acabe. Não tem impulso, não tem outro meio, senão naturalizarem o pecado. Uma vez que não podem sustentar com hombridade e com poder uma mensagem que contraria, uma mensagem que refuta, uma mensagem que combate o pecado, então o melhor é naturalizá-lo, é defendê-lo, é se pôr ao lado dele. Foi isso que aqueles sacerdotes escolheram, aqueles ministros escolheram no dia de Acabe. Mas Elias ficou ali sozinho, com assim diz o Senhor. Eu prefiro assim. Você prefere assim? Abra o seu coração para a verdade. Abra o seu coração para a palavra de Deus e se ponha ao lado do profeta de Deus. De fato é um lugar terrível. Aqui, no presente momento, naquele dia quem escolhia estar com Elias, estaria sendo perseguido por Jezabel. Mas uma coisa é certa, tudo se passa. As coisas se passam. Chegará o tempo em que toda angústia, todo desprezo, toda aflição, o caminho estreito que você escolheu, por causa da verdade, por causa da palavra de Deus, se transformará em gozo eterno. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra
e esteja certo de Deus em sua vida. Amém. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra um bom lugar. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, eleva teu além. Os anjos vigiando, lá dos altos céus olhando, os fiéis assim guardando, ampla glória eles têm, se derramam alegria, espalham todo bem. Seu amor é como a flor, faz da vida um doce lar. Seu amor é como a flor, faz da terra um bom lugar.
Como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.